Está entrando no ar a partir de agora pelo Conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do nosso Trago Verdade. Hoje, programa de número 21 da terceira temporada, e eu queria abrir essa edição falando a respeito dos números de contaminados e também dos números de mortos da pandemia do novo coronavírus. A gente já percebeu que no mundo inteiro já se fala aí numa segunda onda em alguns lugares, alguns países da Europa já estão fazendo lockdown novamente. Aqui no Brasil a situação correu muito frouxa porque infelizmente a gente não tem nenhum governo federal e são poucos os governos estaduais que estão dando conta para conter essa pandemia, para criar regras, e eu acho que isso influencia muito não só no comportamento, mas na propagação do vírus. E para falar um pouco aqui do nosso Brasil, do nosso Rio de Janeiro, que é o meu estado aqui, eu queria lembrar as pessoas que incansavelmente a gente vai falar isso aqui no Trago Verdade, porque eu acho que é minha função enquanto jornalista, enquanto comunicador, sobre a importância de se cuidar, a importância de usar máscara, a importância de higienizar sempre as mãos, a importância de não abraçar as pessoas que não moram na sua casa, a importância de você não querer fingir que nada está acontecendo, a importância sobre você não participar de aglomerações. Eu vi recentemente um luau que teve numa praia aqui do Rio que reuniu mais de 2.000 pessoas. Isso é uma tremenda imbecilidade, isso é uma tremenda ignorância. Eu acho que, apesar das palavras pesadas, eu consigo rotular assim, porque o vírus continua aí fora, continua matando, pessoas morrendo. Eu tenho pessoas próximas contaminadas, eu tenho pessoas próximas que também estão morrendo por causa do vírus, e eu acho que isso tudo precisa servir de alerta para que a gente perceba a nossa importância em relação à nossa existência e também ao outro, porque esse vírus é um vírus que ele se propaga através do contato, ele é um vírus que se propaga através da nossa ignorância, e a nossa ignorância está matando muito mais do que esse vírus. Então, gente, os números vão aumentar, a gente já está vendo aí que já estão aumentando, né? Tem a média móvel aumentou, enfim, é um monte de número que eu até já fiquei meio perdido, mas o que a gente vê ao nosso redor são pessoas fingindo que nada está acontecendo, né? Pessoas participando de festas, indo para academias, participando de eventos com aglomeração, de shows. Inclusive, no entretenimento também tem muita gente contaminada. Quando a gente falou aqui no Trago Verdade, lá atrás um pouquinho, a respeito das lives, a quantidade de pessoas envolvidas em lives, os artistas se expondo outras pessoas das suas equipes, a gente não estava falando demais, a gente não estava querendo criticar o trabalho dos outros, pelo contrário, a gente estava querendo fazer um alerta para isso que está acontecendo agora. Então a gente tem artistas da música, cantores que estão contaminados, pessoas da técnica. Eu conheço pessoas que trabalharam em lives, em diferentes lives, são prestadores de serviço que estão contaminadas. Eu conheço pessoas que trabalham na televisão, que estão tendo que voltar para o trabalho por conta, enfim, de todo um processo mercadológico, sei lá o quê, e que também já se contaminaram. Então, gente, é importante a gente ter a consciência. O planeta está gritando isso pra gente. A natureza está berrando para que a gente olhe pro próximo, para que a gente também se cuide. Então, você aí do outro lado, procure se cuidar. Se não precisar sair de casa, não saia. Se higienize o tempo todo, mantenha o isolamento social, o distanciamento também é importante, e a gente precisa se cuidar. Você cuida de você, eu cuido de mim, e a gente cuida do mundo, tá certo? Participe aqui com a gente do Trago Verdades através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinez. Lá você pode mandar sua pergunta, sua dúvida ou a sua sugestão, que, claro, eu vou ter sempre o maior prazer em responder para você. Você também pode participar com a gente através do site da USBR TV. Pois é, lá no site da USBR TV você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo, tem muitas informações e, claro, você também pode baixar gratuitamente o aplicativo da USBR TV na loja do seu celular, e você vai ter o nosso conteúdo na palma da sua mão e ainda vai concorrer a muitos prêmios. No Trago Verdades de hoje a gente vai falar sobre o fim de ano na televisão. Lembra toda aquela programação linda, aquele monte de show bacana, que aliás já vinha se perdendo um pouco, se desgastando um pouco, mas nesse ano a situação tá muito feia. Nem o Roberto Carlos inédito a gente vai ter. Então a gente já viu aí, a Globo tá chamando até de ano atípico, né? Mas eu diria que é um ano de reflexão muito importante. Então a gente vai falar sobre o especial do Roberto Carlos, que não vai acontecer inédito nesse ano. A gente vai falar também sobre esse fight aí que tá rolando entre a Andressa Urach e a
Igreja Universal do Reino de Deus, né? A Andressa Urach, ex-modelo, o atual modelo a gente ainda não sabe direito, mas ela ficou durante 5 anos na Igreja Universal, se desentendeu e está começando a jogar tudo no ventilador. O que será que está acontecendo? E a gente vai procurar entender um pouquinho os dois lados dessa história e dessa luta. E tem ainda 1 ano sem Gugu. Pois é, a gente passou muito rápido desde a viagem de volta para casa do querido apresentador Augusto Liberato. E, claro, nesse 1 ano muita coisa rolou, muita história aconteceu, mas a família resolveu se reunir e eles lançaram uma campanha muito bonita. Você vai entender melhor sobre essa campanha aqui no nosso programa, que também tem muitas outras notícias, muitas novidades, tudo preparado com muito carinho para você aí do outro lado, que é o nosso melhor parceiro e a nossa melhor audiência. Eu volto daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Não sai daí, viu? Já faz alguns dias que esse assunto tá rolando pela internet, mas eu resolvi trazer aqui pro nosso Trago Verdade pra gente tentar entender um pouco sobre o mecanismo da indústria do entretenimento, né? Vou explicar pra vocês. A cantora Anitta foi alvo aí de muitos comentários por conta das perucas que ela está usando ultimamente, né? Das várias perucas, por causa aí dos seus trabalhos internacionais, do seu estilo, enfim. Porém, uma pessoa aí, não sei se a gente pode dizer que é jornalista, colunista, porque eu acho que a gente precisa ter consciência da nossa responsabilidade profissional, né? Então, assim, vamos dizer que um cidadão compartilhou nas suas redes sociais uma notícia de que a Anitta estaria usando peruca porque, enfim, ela teria raspado a cabeça para fazer uma obrigação de candomblé. Todo mundo sabe que a Anitta, ela é seguidora do candomblé, né? Ela é adepta do candomblé, e aí essa pessoa publicou uma notícia dizendo que a Anitta estava usando peruca porque ela tinha feito uma obrigação para o candomblé e estava careca. E eu pergunto, e daí? E se ela realmente tivesse feito uma obrigação, né, de candomblé, uma obrigação de santo, se realmente ela estivesse careca, se realmente ela estivesse usando as perucas por conta disso, aliás, ela já desmentiu, já explicou que não tem nada a ver, que, enfim, isso faz parte do estilo dela, mas eu fico pensando assim, os limites, né, das pessoas em relação à vida alheia, porque eu aprendi no jornalismo que quando a gente não tem assunto, a gente fica quieto e vai procurar outro assunto, mas a gente não precisa fabricar assunto, né, a gente não precisa fabricar notícia, porque hoje em dia as notícias elas são tão descartáveis que a todo tempo tem notícia acontecendo, principalmente no entretenimento, mas pra que dizer que a Anitta ficou careca porque fez obrigação de candomblé ou coisa parecida? A religião da pessoa, enfim, é problema da pessoa. Se ela é adepta do candomblé, que aliás é uma religião que eu respeito muito, muitas pessoas sabem que eu sou um bandista, né? Enfim, quem não sabe tá sabendo agora, mas dentro da Umbanda que eu pratico, a gente não raspa a cabeça, não tem feitura de santo, nada disso, mas eu super respeito porque a nossa raiz, a nossa ancestralidade está ali no candomblé. Mas a pessoa levantar uma informação a respeito disso, de que a Anitta estava careca porque ela fez obrigação de santo, e essa semana ainda teve mais gente falando em relação à religião da Anitta, que ela conseguiu coisas porque ela fez obrigações, e que o pai de santo dela isso, o pai de santo dela aquilo. Gente, eu acho que a gente já tá com tanto problema no planeta, a gente tá com tanto problema no nosso dia a dia pra gente se preocupar com a religião do outro, não é isso? Pra gente poder apontar o certo ou errado da religião. O candomblé é lindo para quem pratica com seriedade, para quem pratica com responsabilidade. Qualquer religião é muito linda se praticada com consciência, né, com caridade, com amor ao próximo. Então, acho que não tem necessidade. A Anitta, como eu disse, ela já desmentiu esse boato através de um comunicado da assessoria. E aí, nessa semana, para fazer uma brincadeira com tudo isso, ela compartilhou um vídeo mostrando, né, que depois de um banho aí, com os cabelos ainda um pouco molhados, mostrando que ela não está careca, que ela está com os cabelos dela no lugar, que estão aí crescendo, porque ela faz também essa coisa de transição capilar e tudo mais. Mas olha, gente, a gente precisa ter, né, essa postura e essa consciência de que o trabalho da Anitta exige essas multiformas, essas multifacetas dela, e isso faz parte do entretenimento, essa mudança, essa ação camaleônica,
única que o artista precisa ter, principalmente uma artista como a Anitta, que é mundialmente conhecida. Então, vamos deixar de bobagem, não vamos procurar cabelo em ovo e vamos falar sobre coisa séria, né? Porque se ela fez obrigação, se ela raspou a cabeça ou não, isso é problema dela. Mas ainda dentro desse assunto de religião, gente, aliás, só para um pouquinho aqui antes da gente ir para esse próximo tema, parabéns aí para a Anitta e para todo mundo. Eles fizeram um clipe essa semana no Piscinão de Ramos, no subúrbio do Rio, então vem coisa boa por aí. Claro que mantendo todos aqueles protocolos de segurança da OMS e tudo mais. A Anitta é uma profissional muito responsável, uma empresária muito séria, então a gente sabe que vem coisa boa por aí, viu? Parabéns, Anitta, parabéns para todo mundo que trabalha com ela, são pessoas assim incríveis. Mas aí falando agora sobre o nosso próximo tema, que tem a ver um pouco com religião, tá rolando um fight na internet entre a ex-atual modelo, não sei se a gente pode dizer ex, Andressa Urach, e a Igreja Universal do Reino de Deus. Para entender um pouquinho da história, em 2015, a Andressa se converteu para a Igreja Universal do Reino de Deus, ela se batizou, né? Aliás, ela foi batizada, e desde então o casamento entre a Andressa e a igreja estava maravilhoso, né? De uns tempos pra cá, a Andressa começou a compartilhar na internet algumas mensagens, fazer alguns comentários sobre os bastidores da igreja. Ela aí parece que ela, enfim, alguma coisa não caiu bem ali pra ela, não bateu bem ali e ela resolveu jogar tudo pro ventilador. E aí eu pergunto também, né, gente? Será que vale a pena, né, causar uma indisposição religiosa nesse momento, ainda que a gente saiba que a Igreja Universal tem ainda um poder muito além de uma religião, porque a gente pode dizer que é quase uma empresa, mas será que vale a pena fazer isso? Para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa história toda, eu vou explicar. Ela teve um problema com o hidrogel, para quem não lembra, um problema de infecção. Ela ficou entre a vida e a morte, a Andressa, e na época eu trabalhava no site Ego, foram momentos assim muito difíceis na redação. Eu estava na redação nessa época porque a gente estava muito preocupado com a Andressa. A Andressa que sempre foi muito querida por todos os repórteres, por todos os editores, e a gente estava preocupado com ela. Porém, isso tudo passou, né? Ela teve alta e dali ela foi para a igreja, ela encontrou conforto na igreja. Isso é muito bom, a pessoa encontrar uma religião. Acho que a Andressa até o momento não tinha religião, e daí ela começou a seguir a igreja, acho que chegou a se tornar pastora, eu nem sei direito, palestrante, tem uma hierarquia assim. Mas ela fez livros, foi contratada pela Record TV, e eu acho que naquele momento ali de sofrimento, a igreja foi muito importante para a Andressa. E ela também já frisou que apesar dessa briga toda com a Igreja Universal, ela não abandonou a religião, ela continua evangélica, porém não na igreja. Mas aí, voltando lá, nesses 5 anos, desde 2015 até agora, estava tudo indo muito bem, aparentemente, né? A Andressa viajou o país fazendo palestras, enfim, estava doutrinando algumas pessoas e servindo como testemunho, né, para essa conversão, para esse despertar da fé. Mas aí, de repente, a Andressa começou a disparar uma metralhadora giratória contra a igreja. E, inclusive, ela chegou a pedir até o reembolso de mais ou menos R$500 mil que ela teria dado como dízimo, como pagamentos lá, sei lá, para a igreja. Enfim, meu ponto de vista é o seguinte: eu conheço a Andressa, já fiz algumas matérias com ela. Aliás, vou falar isso daqui a pouquinho. E eu acho que por mais que a administração, né, por mais que a logística da igreja não tenha agradado a Andressa, eu não vejo como positivo falar mal. É igual você trabalhar num lugar e falar mal desse lugar. Eu tenho motivos para falar mal de pessoas e não falo mal delas. Eu tenho motivo para falar mal de lugares e não falo mal dos lugares. Eu vejo pessoas hoje em dia aí com uma pinta, com uma postura, pagando disso, pagando daquilo, mas no bastidor não é nada disso. Então, assim, às vezes dá vontade da gente fazer um vídeo esclarecedor contando os podres de todo mundo, mas isso não é entretenimento. O entretenimento é outra coisa. Então, a Andressa fazer isso, na minha opinião, acho que é um pouco desnecessário. Ela poderia, né, ter se desligado da igreja, mas sem esse climão todo, sem essa situação toda que está acontecendo. E isso tem aí acarretado em problemas até para ela mesma, porque ela acabou perdendo o emprego na Record TV. Ela era apresentadora e não é mais apresentadora da Record TV. E aí parece, até já tem algumas notas dizendo que ela vai estrear a campanha publicitária de cerveja e não sei o quê. É assim, gente, eu acho que cada um sabe de si e Deus de todos, né? Então, se ela continua evangélica, eu acho que ela tem essa visão sobre o poder divino e a ação do divino nas pessoas. Então, acho que perdoar
por mais que a pessoa tenha cometido erro, acho que perdoar é um ato muito divino, é um ato muito bonito e faz parte de qualquer doutrina religiosa séria. Então eu não vejo assim como positivo. Porém, o fato é que a Andressa ganhou destaque novamente nos sites de notícia, nos poucos que ainda restam, né? Mesmo alguns com a qualidade péssima. Ganhou notícia em alguns programas de televisão. E aí ela tá retomando a carreira artística. Parece que já teve até vídeo da Andressa de lingerie, né? Fazendo, enfim. O fato é que a Andressa Urach é sempre muito polêmica e tudo tem um preço, né? A gente lembra lá naquela época, para ficar gostosona, o que ela fez com o corpo e acabou quase morrendo. E eu me lembro, em 2013, no Rock in Rio, uma das maiores audiências do site Ego que eu trabalhei, eu já falei isso aqui algumas vezes no Trago Verdades, foi a matéria que eu fiz com ela no Rock in Rio. Foi num dia de calor recorde em 2013. A gente colocou a Andressa Urach de calcinha e sutiã dentro do Rock in Rio. A gente até brincou que era biquíni, mas na verdade não era. E a gente colocou a Andressa Urach de calcinha e sutiã na entrada do Rock in Rio. Foi uma matéria histórica, uma matéria assim que causou muita polêmica, que é lembrada até os dias de hoje e que eu produzi junto com a minha editora e junto com a fotógrafa e, claro, com o maravilhoso Cacau Oliver, que é o empresário dela, assessor de imprensa, enfim, que é um cara também fantástico, um cara muito visionário e que lançou muitas pessoas, inclusive a própria Andressa Urach, e que, aliás, acho que eles voltaram a trabalhar juntos, né? Acho que é uma parceria muito boa. Então, eu acho que a Andressa, ela tem, sim, as qualidades dela, não só como vice-Miss Bumbum, porque eu acho que ela nem chegou a ganhar o concurso na época, mas ficou muito famosa por conta disso, mas ela tem as qualidades, hoje em dia ela amadureceu bastante. Então, eu acho que a Andressa, depois dessa polêmica toda, ela pode começar a focar no que ela aprendeu a fazer, focar nesse momento maduro dela, e eu acho que eu até já vi alguns programas da Andressa, né, que ela estava apresentando, de autoestima e tudo mais. Eu acho que ela tem, sim, futuro na televisão. Ela pode ser muito melhor aproveitada. Só não pode terminar aí a carreira, enfim, entregando a qualquer programa, entregando os dons dela para qualquer emissora, para fazer qualquer coisa, né? Acho que agora ela precisa ficar um pouco mais seletiva do que naquela época. E, claro, aqui eu só desejo positividade, não só para Andressa, mas também para o Cacau, para todo mundo que trabalha com ela, porque a vida é feita assim, de etapas, né? A gente olha para os erros lá atrás, a gente vê o que pode consertar e a gente melhora para a coisa acontecer melhor lá na frente. Bom, a gente, nesse ano, agora, nesse mês, eu faço 1 ano de USBR TV, o tempo passou muito rápido. E a minha entrada na USBR TV, ela vai ser para sempre lembrada pela morte do Gugu, que também está completando 1 ano agora. Nesse sábado, dia 21, completa 1 ano que o Augusto Liberato, nosso querido Gugu, fez a sua viagem de volta para casa. Foi uma cobertura assim muito difícil de fazer. Nós ficamos 3 dias quase que virados acompanhando, né, essa coisa da morte do corpo chegando aqui no Brasil, vindo dos Estados Unidos, enfim. Uma cobertura muito difícil de fazer, que eu dividi com o Paulo Sérgio do SBR News, mas tirando essa parte triste, hoje, olhando, né, o que a gente pode lembrar do Gugu, só coisas boas, um legado muito positivo, de muito trabalho, um legado de qualidade, um legado de pessoas que nasceram nas mãos do Gugu, né, de artistas que surgiram, de pessoas, enfim, que sentiram muito e que ainda sentem a ausência dele. E a gente também sente falta do Gugu, porque a televisão anda muito carente de profissionais de qualidade, muito, muito. Principalmente a televisão aberta. A gente liga a televisão aberta no final de semana, é uma derrota. A gente não tem mais aquele carinho, a gente não tem mais aquela troca com a tela, né? Ficou tudo muito frio, muito mecânico. E o Gugu faz muita falta. Quem viveu a década de 90 sabe exatamente do que eu tô falando. Mas o Gugu, ele se tornou imortal para algumas pessoas e para os fãs também, claro, por conta da doação de órgãos. E diante disso tudo, né, os órgãos do Gugu, eles foram doados, eles vão se multiplicar, o Gugu vai se multiplicar em outras vidas. E a família do Gugu, nessa semana, lançou uma campanha muito legal, chamada Gugu Vive. É uma campanha que está nascendo agora, que já vem com uma força incrível, para incentivar ainda mais a doação de órgãos aqui no Brasil. E olha, gente, é muito importante
a questão da doação de órgãos, é muito importante a questão da gente multiplicar e salvar vidas de todas as formas possíveis, mas a doação de órgãos é muito importante. A gente vai assistir agora, né, para vocês entenderem isso que eu estou falando, um vídeo promocional, um clipe, se é que a gente pode dizer assim, mas um material de divulgação que foi dirigido pelo Elias Abrão, irmão da Sônia Abrão, e que reúne a família do Gugu, que reúne a mãe do Gugu, que reúne os filhos do Gugu, para poder falar um pouco sobre esse desejo que ele sempre teve de se eternizar, de se multiplicar e de salvar vidas. Olha só. Se eu pudesse, eu me dividiria em milhões de pedaços para agradecer. Ninguém está preparado para perder um filho. Na verdade, perder qualquer pessoa que amamos é muito doído. A doação de órgãos do Gugu deu oportunidade para recomeço de outras famílias. Meu irmão nos mostrou que fazer o bem nos ajuda a diminuir essa dor. Isso nos trouxe paz num momento difícil. No Brasil, mais de 45 mil pessoas estão esperando por um órgão. Por isso estamos aqui, para lançar a campanha Gugu Vive. Nosso sonho é aumentar o número de doadores de órgãos no Brasil. Vamos juntos dividir essa alegria. O Gugu fez isso e você também pode. Vamos juntos seguir o exemplo do meu pai. Poste em suas redes sociais a mensagem "Sou doador de órgãos". E marque seus familiares. Hashtag Gugu Vive. Autoridades do Vaticano investigam de onde partiu uma curtida que o perfil do Papa Francisco no Instagram deu em uma publicação da modelo brasileira Natália Garibotto. A foto sexy com o like do Papa foi destaque nos principais veículos de comunicação do mundo. De acordo com uma fonte que revelou à Agência Católica de Notícias, o perfil do Santo Padre é administrado por várias pessoas, mas o culpado ainda não foi encontrado. O Vaticano também não comentou oficialmente nada sobre o assunto. A astróloga pessoal da princesa Diana, Penny Thornton, tem sido procurada pela imprensa internacional para contar mais detalhes sobre a revelação bombástica que deu para um documentário. Segundo Penny, o príncipe Charles teria dito para Diana, na noite da véspera do seu casamento, que não amava a então futura princesa da corte britânica. Ainda segundo a astróloga, Lady Di chegou a cogitar a possibilidade de cancelar o casamento, o que não aconteceu. Charles e Diana se casaram em 1981 e em 1996 assinaram um divórcio. Diana morreu um ano depois, vítima de um acidente de carro em Paris. Charles se casou em 2005 com a duquesa Camila e está com ela até hoje. O ex-marido da atriz Naya Rivera, Ryan Dorsey, abriu um processo contra o condado de Ventura e o parque onde fica o Lago Pyro, na Califórnia, local da morte por afogamento de Naya em julho deste ano. Ele acusa os dois de homicídio culposo, negligência e danos emocionais. A família deu entrada no processo em nome do pequeno Josey Dorsey, filho do casal, que estava com a mãe no momento do acidente. Os argumentos provam que a morte de Naya poderia ter sido evitada e que o barco não estava em condições adequadas de navegação, segundo os padrões de segurança da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Os documentos do processo afirmam que faltava escada de segurança, corda, âncora e até rádios de comunicação. Uma perícia também apontou a ausência de dispositivos flutuadores e salva-vidas. A falta de sinalização no parque e no Lago Pyro, alertando para os perigos, também foi citada no processo. Algumas pessoas dizem que esse ano de 2020 já é um ano completamente perdido, tudo por causa da pandemia, por causa de tudo que está acontecendo, mas eu acho que não. Eu acho que é um ano em que a gente está tendo a oportunidade de se reinventar, de se redescobrir, mas a situação não é tão favorável assim para algumas emissoras de televisão, como é o caso da TV Globo, né, que teve esse ano bastante difícil, com sua programação quase toda baseada em reprises, né, principalmente o entretenimento, as novelas, os programas. E por falar em programas, nesse ano de 2020 não vai ter o especial inédito do rei Roberto Carlos na TV Globo. Foi uma notícia que pegou todo mundo assim de surpresa, ainda que a gente já desconfiasse que realmente não fosse ter o especial do rei Roberto Carlos, né? O que acontece é o seguinte, gente, a TV Globo, para poder realizar o especial do Roberto Carlos, precisa movimentar
muitos profissionais, não é assim uma equipe pequena, uma equipe muito grande, né? Para poder fazer aqueles shows, para montar palco, para levar convidados, tudo isso. Então, num primeiro momento, eles pensaram em fazer uma coisa mais intimista, nos moldes de live, mas a direção da Globo não aceitou esse formato de live, porque eles queriam uma coisa que fosse mais a cara da televisão mesmo. E, infelizmente, esse ano não tem como fazer. Então, depois de 46 anos no ar, essa vai ser a segunda vez que o Roberto Carlos não vai aparecer de forma inédita. A primeira vez foi quando a mulher dele morreu, né? E agora, diante desse cenário que a gente está vivendo, pavoroso da pandemia, não vai ter o especial. As informações foram confirmadas pela assessoria do Roberto e, em nota, a assessoria do Roberto Carlos disse que ele mesmo pediu para que não tivesse o especial nesse ano por causa do número de profissionais envolvidos. Então, para poupar as pessoas, o rei, através de nota, informou que não queria ter mesmo esse especial. Bom, já que o formato de live não agrada aos diretores da emissora, né? Até porque fica aquela coisa de multiplataforma, e eu acho que ainda tem algumas pessoas na Globo ali que não se atualizaram em relação a isso, né? Porque o formato daqui para frente vai ser esse. Os grandes diretores, as cabeças pensantes já perceberam que o formato antigo ficou no tempo antigo, né? Que agora, daqui para frente, a coisa vai ser bem diferente. Bom, no ano passado, a gente viu que teve um especial aí do Roberto Carlos, que também não foi inédito, foi um compilado das viagens dele pelo mundo, de vários shows dele pelo mundo. Então, nesse ano, a Globo resolveu dar uma maquiada ali, uma ajeitada naquele show que ele fez em Jerusalém. Se eu não me engano, foi em 2011. Então, vai ter aí uma arrumadinha nesse show, que aliás foi um show belíssimo, muito bonito, muito emocionante. Eu particularmente gosto de algumas músicas do Roberto Carlos, eu acho que faz um estilo de mensagem de carinho, de amor, de ternura, e a gente está precisando disso, né, nesse momento, mas inédito mesmo não vai ter. Mas ainda assim, tendo esse especial do Roberto aí, essa reedição do Roberto Carlos em Jerusalém, a programação de fim de ano da Globo tá assim bem preocupante, né, para não dizer outra coisa, porque além desse show repetido do Roberto Carlos, porque muita gente já viu, obviamente, vai ter ainda Paulo Gustavo na programação, né, de fim de ano. Paulo Gustavo com aquele 220 volts, que eu não vejo graça nenhuma, acho um fracasso, mas vai ter Paulo Gustavo. Vai ter ainda um show da virada no final do ano, na virada de 31 para 1º, com a Ivete Sangalo e o Gustavo Lima. Vai ser um show sem público, vai ser ao vivo, se eu não me engano, direto da Praia do Forte, e que vai ser também uma transmissão em parceria com o Multishow. Vai ser transmitido ao mesmo tempo, e eu acho que os novos tempos de televisão estão trazendo aí novas formas, novas parcerias, novas maneiras de se enxergar, né? Por exemplo, o nosso programa, a gente em momento nenhum interrompeu as nossas gravações, a gente se manteve, ainda que o estúdio seja dentro da minha casa, mas existe toda uma dificuldade de logística, né? Porque a gente precisa comprar pilha do microfone, a gente precisa trocar as luzes, a gente precisa ver produção, tudo isso, e assim, a gente depende do mundo lá fora, não dá pra gente se fechar em copas e fingir que nada também tá acontecendo. Então, imagina as grandes televisões, né? As grandes emissoras que têm todas as suas logísticas de equipes, de técnica, isso tudo. Então, tá todo mundo tendo que se reinventar de uma forma ou de outra. Mas eu acho que o importante é que a gente não perca a magia do final do ano, que a gente não perca o otimismo, ainda que a gente saiba que 2021 vai ser um ano dificílimo, porque a situação não terminou, né? A gente sabe que a pandemia não vai ficar em 2020, mas o importante é que dentre essas programações, esses programas e tudo mais, não só a Globo, mas as outras emissoras também estão trabalhando duro, que a gente tire aí a positividade disso tudo, que a gente tire o melhor e, claro, as mensagens de otimismo para que 2021 seja um pouquinho mais leve, ainda que a gente saiba que não vai ser assim esse mar de rosas todo, né? Bom, falando ainda em 2021, nessa semana teve uma decisão muito importante, que aliás foi muito polêmica em relação ao Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval de 2021 daqui do Rio de Janeiro. A Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa, decidiu que caso a vacina
saia. Caso a gente já tenha vacina e que exista uma margem de segurança muito grande, o Carnaval no Rio de Janeiro está previsto para acontecer entre 8 e 11 de julho, o mês 7. Então, se tudo tiver ok, se tiver vacina, se tiver seguro, vai ter desfile na Marquês de Sapucaí entre 8 e 11 de julho. Claro, nos moldes tradicionais, todo mundo concorrendo, porque aí também já vai ter tempo para as escolas se prepararem, né? Porque muitas, aliás, acho que todas já estão com seus enredos, muitas já estão com seus sambas também. Enfim, o tempo está correndo em paralelo com a pandemia, o tempo também está correndo. Ainda que o mundo do samba, eu percebi que durante esse período aí crítico, ele ficou muito abandonado, né? Os dirigentes de governo não deram satisfações para o pessoal do samba, e o pessoal do samba teve que se juntar mesmo para poder fazer solidariedade, para ajudar aos seus componentes, para ajudar ao pessoal que faz o carnaval acontecer aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que isso uniu ainda mais as agremiações, mas... vírgula, né? Tem sempre um mas algumas agremiações, assim, bateram o pé para que esse carnaval acontecesse de qualquer maneira, a qualquer preço. Aliás, gente, já tem até camarote sendo vendido, né? E o que eu acho muito precipitado, porque como o próprio Jorge Castanheira, o presidente da Liesa, disse, só vai haver desfile se tiver vacina. Isso é uma coisa óbvia, né? Acho que desde antes, quando tiveram outras reuniões, e que isso foi comentado, não tem como fazer carnaval sem aglomeração, né? Como é que vai fazer uma Marquês de Sapucaí sem aglomeração? E depois disso, sem vacina. Então, é preciso que haja vacina, é preciso que as pessoas sejam vacinadas e estejam seguras para que haja o carnaval. Se isso tudo tiver ok, o Jorge Castanheira, o presidente da Liesa, disse que vai ter carnaval, então, entre 8 e 11 de julho. Aliás, isso também causou maior discussão na internet, porque muita gente não lê as notícias até o final, lê só as manchetes, né? Então já tem gente comemorando, já tem gente, enfim, falando mais do que deve, mais do que a boca, correndo mais do que a perna. Vamos com calma. Só vai ter carnaval se tiver vacina. E isso é uma coisa lógica e óbvia, né? Acho que não dá para sair por aí comemorando antes do tempo essa história toda. E claro que a gente pensa nos profissionais, nas pessoas que estão passando dificuldade nesse momento, pessoal que vive do carnaval, mas por enquanto é melhor a gente estar vivo para poder curtir o carnaval do que a gente curtir o carnaval sem pensar na nossa vida. Solidariedade de verdade. Chegou a hora da gente falar sobre aquelas pessoas que estão fazendo muita diferença na vida de outras, nesse período tão difícil, nesse período tão turbulento que a gente está vivendo com essa pandemia toda. E hoje aqui, no nosso quadro, eu vou trazer o Instituto Casa das Artes, de Ceilândia, em Brasília. Esse instituto é uma ONG e que atende famílias cadastradas, né, da comunidade Sol Nascente e também outras comunidades da Quadra Norte. Então, é uma ONG que conta muito com a ajuda de todo mundo, é uma ONG que conta muito com a colaboração de grandes empresas e de pequenas empresas também, que podem prestar um pouquinho de solidariedade, podem contribuir de alguma forma, fazendo qualquer tipo de doação, e eles estão precisando de itens de cesta básica para poder montar as cestas básicas. Eles distribuem mais ou menos 400 cestas básicas, né? E eles contam, claro, e esse número varia, mas eles contam, claro, com a ajuda de muitas pessoas, e você aí do outro lado pode ajudar também. E além das cestas básicas, eles também precisam de kits, de itens, né, para montar os kits de limpeza e higiene. E essa união, pessoal, é tão forte, né, lá do Instituto Casa das Artes, que eles, nessa pandemia até agora, eles já conseguiram doar 7.000 máscaras para o pessoal da comunidade. Eles têm sempre máscaras lá no Instituto para poder doar para as pessoas que vão, né, porque o uso da máscara é muito importante. Então, você aí do outro lado que quer doar, você que pode doar, você que quer fazer parte dessa corrente enorme do bem, ajudando o Instituto Casa das Artes, você pode ligar para o número 61 99104 3574 ou 61
992541950. Os números estão aparecendo aqui embaixo e além, claro, desses telefones que a gente está falando aqui, desses telefones de contato, vocês também podem entrar no perfil do Instagram, que também está aparecendo aqui embaixo, da Casa das Artes Ceilândia, e lá também tem outras informações e vocês também podem ver o trabalho que eles fazem de distribuição de alimentos, de distribuição também de quentinhas, né? Enfim, Natal tá chegando, gente, final do ano tá chegando, então mais do que nunca, instituições, ONGs como a Casa das Artes de Ceilândia precisam muito da nossa ajuda. Então, estamos aqui fazendo a nossa parte, estamos aqui fortalecendo essa enorme corrente do bem que não pode se romper, que não pode parar de jeito nenhum. Antes da gente terminar o programa dessa semana, eu queria me desculpar pela ausência na semana passada, mas eu tive um luto na família e nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus, tudo fica muito mais pesado e muito mais difícil. Então, eu não tive, assim, nem condições físicas, nem condições mentais de estar aqui com você apresentando e em respeito a você, né? Porque, enfim, não dava para fingir que nada estava acontecendo, vir aqui apresentar um programa, né, quando na vida real a coisa não estava muito boa, mas eu já tô de volta, tava com saudade do estúdio, tava com saudade de você aí do outro lado, recebi muitas mensagens carinhosas durante essa semana, quero agradecer a todo mundo, eu acho que essa troca que a gente tem é muito importante, ela vale muito, mesmo que a gente não esteja perto fisicamente, mas eu sei que tem muitas pessoas que gostam de mim, eu sei que tem muitas pessoas que gostam do meu trabalho, pessoas que acompanham aqui a nossa programação e que torcem sempre pelo melhor. E claro, a gente sabe que tudo na vida passa, né? Então é necessário que a gente mantenha os pés no chão, é necessário que a gente mantenha o foco, que a gente mantenha a nossa força e principalmente a nossa fé. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pelas mensagens lindas que eu recebi, vocês são muito importantes e muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente até agora no nosso Trago Verdades. É muito bom ter você como nosso parceiro, como nosso companheiro, nossa companheira. É muito bom ter você aqui com a gente, né? Porque, afinal de contas, diante de tudo o que está acontecendo, diante de todos os obstáculos, de todas as dificuldades, a gente está aqui trabalhando para você. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência e na semana que vem eu volto com muito mais verdade. Até lá!